Oi, gente! Começa agora mais um podcast de Papo pro Mundo. E você tá de papo pro ar aí? Ah, vem ficar de papo pro mundo! Não é, Rafael? Pois é, e a gente ainda aqui estamos com uma mulher inspiradora, Elis. É, imagino. Já vi muito sobre ela. Pois é, ela é inspiradora. Ela é líder nata, resiliente, determinada, desbravadora, rompeu preconceitos e tem um coração maior que o dela, Elis. Nossa, pois que mulher é essa, Rafael? Pois é. Muitas mulheres desse Brasil não são assim, né? Pois é, se você gosta de empreendedorismo e liderança, assista este podcast até o final, porque você vai aprender muito com essa mulher. Então, o gesto dela não só mudou a vida dela, como vem transformando a vida de milhares de pessoas Brasil afora. Nossa. Nós estamos falando de Sandra Anali. Sandra, muito bem-vinda ao Sandra! Podcast, ao De Papo pro Mundo. É Obrigada um prazer receber você aqui. Prazer é meu poder estar aqui falando, ó, de papo pro mundo, hein? Rafael trouxe tantas qualidades aqui, Rafael, que agora a responsabilidade aumentou. Mas é isso mesmo, ela tem... A Sandra vem representar mulheres, né, nesse Brasil aí que tem ideias, são empreendedoras e que muitas vezes não são vistas, mas a Sandra deu muita sorte, muito trabalho aí para conseguir tudo que conseguiu, né, Sandra? É isso aí. Muito trabalho, determinação, foco, resiliência e disciplina, né? É isso aí. Pois é. Eu vou ler rapidinho aqui a respeito da Sandra. A Sandra, ela tem uma trajetória linda, gente. Olha só. A Sandra, ela transformou a falta de qualificação em uma oportunidade de crescimento para milhares de pessoas no setor automotivo. O seu trabalho é um exemplo de como a educação pode mudar a vida de várias pessoas e promover a inclusão social. Ela é fundadora da Escola do Mecânico e que transformou mais de 30 mil alunos e continua a impactar positivamente a vida de muitos, especialmente mulheres no mercado de trabalho. Então, Sandra, conta como é que você chegou na Escola do Mecânico, como é que você se despertou para mecânica? Conta pra gente um pouquinho. Gente, a Sandra é mecânica. Ela é mecânica. Embora não pareça, viu, pessoal? Mas eu sou mecânica. Eu já fui mais mecânica, viu? Uhum. Começou assim, né? Comecei assim. Bom, vou contar aqui Então, pra vocês um Sandra. pouco da história, né? Acho que a minha história de empreendedorismo nesse segmento tá super entrelaçado à minha história mesmo, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade num centro automotivo, lá no interior de São Paulo, na cidade de Mojimirim. Eu acabei fazendo carreira nessa empresa, né? Passei por todas as funções até chegar aí ao cargo de mecânica na época. Imagina que naquela época era um pouco diferente dos movimentos que tem acontecido hoje, né? Então eu posso revelar a idade aqui, tá, pessoal? Eu tenho 44 anos, quando eu fui mecânica, eu comecei com 22 anos colocando a mão na graxa, né? Nesse ofício tão bonito que eu sempre digo aqui. Acabei fazendo carreira nessa empresa, mas o desejo mesmo em empreender, ele surgiu quando eu comecei a fazer um trabalho social dentro da Fundação Casa, aqui em Campinas, na cidade de Campinas, e acabou que, eu percebi que lá eu encontrei jovens que tinham recuperação, possivelmente teriam recuperação, né? Naquele mesmo momento, eu tinha algumas oportunidades de trabalho na área de mecânica. Eu falei, por que não unir o útil ao agradável? Então, eu costumo brincar, a Escola do Mecânico nasceu dentro da cadeia, né? E hoje a gente está aí crescendo o Brasil afora. Que lindo, Sandra. Muito bom mesmo. Muito legal. E é verdade que a escola ela despertou outras mulheres a seguirem na mecânica? Sim, desde 2014, né, eu faço um movimento muito grande. Eu digo desde 2014, porque a Escola do Mecânico nasceu em 2011. 2014, eu matriculei a primeira mulher. Olha o gap, né? De 2011 até 2014, foram 3 anos para a gente matricular a primeira menina, a primeira aluna mulher. E desde então, eu percebi que eu tinha como responsabilidade, né? Também incluir essas mulheres, despertar o interesse,
por um mundo que ainda é dominado pelos homens, né? Então, imagina, nós estamos em 2024, há 10 anos atrás, esse mundo era extremamente machista, ainda é, mas eu comecei a criar esse movimento para que nós tivéssemos mais mulheres matriculadas na Escola do Mecânico e dizendo a elas que elas poderiam, sim, fazer o que elas quisessem, independente do ofício ou da profissão que elas escolhessem. Então, a gente tem um movimento muito grande ainda, falando de mulheres. Hoje a gente está falando de quantas mulheres matriculadas? Poxa, esse é um número, Rafa, que eu me orgulho bastante, né? Porque, como eu disse, lá atrás, a primeira em 2014, no ano passado, nós fechamos o ano de 2023 com 10% do total de matriculados. Ou seja, nós matriculamos aí 15 mil alunos, 1.500 foram mulheres. Olha que número interessante, né? Muito claro interessante. Que tem um baita de uma oportunidade ainda de inclusão delas, mas já é um número bem expressivo para quando a gente olha para alguns anos atrás, praticamente nós não tínhamos mulheres dentro da Escola do Mecânico e muito menos atuando no mercado de trabalho. Como é que elas chegam no... E ainda hoje elas sofrem preconceito? Olha, bastante. A gente vem rompendo essa barreira ao longo dos anos. Acho que existem grandes movimentos de inclusão. A própria indústria automotiva tem falado sobre isso, né? Eu percebo que o setor de reparação automotiva, em especial as maiores empresas, elas têm aberto um espaço, elas têm criado esses movimentos, mas mesmo assim ainda tem muito preconceito. A gente percebe por relatos de algumas alunas. Eu já sofri muito preconceito, obviamente, né? Mas ainda existe. Claro que, de novo, né? É um processo lento, mas que eu consigo visualizar com alguma evolução, né? A gente percebe aí já algumas mulheres ocupando o posto de trabalho e se dando bem, né? E se destacando no ofício da mecânica. Mas sim, existe muito preconceito ainda, né? A gente pega o número de oficinas no Brasil, pouquíssimas tem uma mulher trabalhando, colocando de fato a mão na graxa, né? Você acha que as mulheres, são mais dedicadas nos estudos e aprimoramento? Ou não? É igual? Muito mais. Mas muito mais. Infinitamente mais. Por 2 motivos, eu diria, né? O primeiro, porque como existe um preconceito ainda, e a mulher, internamente, ela tem essa sensação, nós temos essa sensação, eu já sou julgada, e se eu fizer qualquer coisa errado, aí que vão dizer que eu não sou capaz mesmo. Mesmo então, entre os próprios mecânicos, sim, ali, né? Sim. Os outros colegas de trabalho, né? Sim. É nítido isso, né? Assim, então eu percebo que aí elas dedicam mais, elas estudam mais, elas se aprimoram mais e elas tentam fazer com maior eficiência justamente para amenizar esse julgamento e dizer que elas não podem, né? Ou nós não podemos. E como é que os homens enxergam você na liderança de uma escola voltada para mecânicos, né? Não digo os alunos, porque os homens alunos que chegam já provavelmente... Ou existe uma surpresa? Olha... Ainda existe isso? Existe. Eu tô num segmento extremamente masculino, machista, né? Machista, né? É machista mesmo, assim, né? E aí, assim, hoje a gente... É até interessante, né? Eu vou contar um pouquinho como era e como isso tem se transformado, né? Quando eu ia para alguma sala de reunião, fazer alguma parceria, pleitear, é maluco dizer isso, mas eu levava um funcionário meu, ou até um amigo meu, para sentar comigo na mesa, porque a palavra nunca era direcionada a mim, porque é como se, cara, tipo, como assim? Você é mecânico, ou tá montando uma escola de mecânica, o que você quer? Assim, então, as pessoas dirigiam a palavra a essa pessoa que eu levava, que era o homem, né? Hoje, existe um respeito maior acho que pela proporção, pelo impacto social, por tudo que a Escola do Mecânico tem feito de positivo dentro do nosso setor. Então, se acaba automaticamente ganhando respeito. Mas ainda existe, sim, em algumas reuniões que eu não me sinto muito confortável e que eu acabo levando sempre um funcionário homem para interagir, porque eu sempre sinto que a palavra é direcionada mais a ele do que a mim. Nossa. Ainda hoje é assim, né? Ainda hoje é assim, Liz. Que coisa, hein? Triste, mas a gente tem esperança. Tem esperança, né? tem esperança. Só do que ela já fez e ainda tá fazendo, a gente acredita que o mundo tá mudando, não é? Por favor, que mude para melhor. Com certeza, gente, por favor.
Agora me fala um pouquinho, nesse processo de busca para a liderança, ele é nato em você ou você foi aprendendo muito ao longo do tempo? Como é que foi esse processo de construção da sua pessoa como líder? Porque eu imagino que a Escola do Mecânico, você nem tem imaginado ela no começo, né? Porque era mais um projeto social. Como é que foi esse processo de transformação em você, Sandra? Nossa, essa é uma boa pergunta, viu, Rafa? Eu sempre acredito muito, assim, que tudo que a gente quer, a gente consegue desenvolver. Desde que você tenha disciplina, foco e tal, né? Mas uma coisa que eu acho que naturalmente nos posiciona como líder é quando a gente tem clareza no nosso propósito. Uhum. Cara, o porquê que eu vou fazer o que eu vou fazer, sabe? E aí, é muito interessante o quanto as pessoas se conectam com você através daquele teu propósito. Então, vou falar um pouco aqui mais da Escola do Mecânico, né? As habilidades técnicas da liderança eu desenvolvi, inclusive, na outra empresa que eu trabalhei por muitos anos, porque, pô, eles forneciam muitas capacitações técnicas. Essa é uma parte que ela é necessária para qualquer líder, né? Mas tem a outra que ela não é técnica, que é aquilo que vem da alma, que é aquilo que você inspira as pessoas, que é você falar do teu propósito e as pessoas quererem viver aquilo contigo, as pessoas encontrarem uma similaridade no que elas querem para a vida delas com aquilo que você faz. E aí você consegue uma série de pessoas trabalhando em prol do teu projeto. E acho que essa é a liderança mais bonita de se exercer dentro do empreendedorismo, né? Eu costumo falar muito lá na empresa, gente, a gente não... Quando as pessoas entram, né, os primeiros colaboradores, e eu sigo essa linha até hoje, né, as pessoas, eu sempre costumo dizer o seguinte, deixa eu explicar para vocês o porquê a gente faz o que faz, porque o que a gente faz é simples, a gente vende curso, tá bom, mas o porquê que a gente vende curso? Porque no final do dia, o que a gente quer aqui nessa empresa é transformar a vida das pessoas, e quando as pessoas têm essa similaridade, elas te seguem, você inspira, e elas fazem. Então, essa é a liderança que eu considero a liderança mais inspiradora e aquela que realmente movimenta as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. Ou seja, o propósito. O propósito, que vem da alma. Que não é o discurso bonito. Que não é o discurso bonito. É isso. Bacana, hein? Nossa, que bacana, né? Essa história de inspirar aí com um curso de mecânica. A gente tem aqui na nossa frente uma mulher de sucesso. A Escola do Mecânico, ela está no Brasil inteiro e eu acho que vocês, inclusive, já estão em processo de expansão, né? Para fora do país, não é isso? Sim. Conta um pouco dos projetos. Claro. Bom, a Escola do Mecânico hoje a gente tem 2 modalidades, né? Eu vou contar rápido aqui, agora falando um pouco de negócio mesmo, mas nós temos aí 35 escolas full, que são escolas todas ambientadas com a realidade da vida de uma oficina mecânica, onde a gente capacita profissionais aí, né, para o segmento da linha leve, pesada e motocicletas. E nós temos agora um modelo novo que a gente já está em implantação de 10 unidades, que é uma escola do mecânico, a gente chama de compacta, que é uma célula da escola do mecânico dentro de uma oficina mecânica referência em cidades menores. Porque a gente quer levar a educação mais longe, né? Então, somando, hoje nós chegamos a 45 pontos de capacitação no Brasil. A nossa meta nos próximos 2 anos são 100 escolas, né? E nos próximos 5 anos chegar a 200 escolas. Sempre pensando nessa vertical de impacto social, geração de renda através do ofício da mecânica, empregabilidade, nesse caminho, né? Recentemente eu estive na Angola, lá é um país, muito... afetado, né, por a desigualdade social e tudo mais, a gente tem esse plano, a gente está angariando recurso, verba com algumas indústrias para a gente também levar esse impacto social para fora do país, né? Mas ainda eu vejo que eu posso fazer muito ainda pelo Brasil, assim, tem muita possibilidade de crescimento aqui. Uma coisa que eu vejo é essa mudança no setor automobilístico, né? Então, o que era carros, né? Agora o carro elétrico está entrando com tudo. E vocês já estão ligados, preparados, ensinando para essa mudança aí que está cada dia mais, né? Aumentando bastante aí os carros elétricos. Sim, os carros elétricos estão chegando com tudo, né? A gente imaginou que, isso vai acontecer só daqui a alguns anos. Uhum. E realmente, a frota já tem se demonstrado. A gente anda pelas ruas, nas maiores cidades já tem, né? Várias marcas aí se destacando com os eletrificados. É assustador, né? Assustador. É uma transformação. A gente pegou num ponto, porque, assim, fora do país, tem muita gente largando o carro elétrico.
E vou falar disso. Arrependido com o carro elétrico. Compra o carro elétrico e deixa, larga, né? Devolve, enfim. Tá tendo uma crescente nos Estados Unidos, na Europa. Ou seja, quem tá antenado com o assunto já sabe. E aí, no Brasil, estão querendo abrir as portas para o país para trazer todo tipo de carro elétrico para cá, né? E aí? Boa reflexão. esse garoto entende de carro. Ele até fora do país, né, Rafa? Bom, mas é muito pertinente a sua colocação, Rafael. Vou falar a minha visão, tá? E é a minha visão. Não tem a visão da Sandra agora falando que está muito inserida nesse meio automotivo. Claro, claro. Como que eu enxergo, né? Tem tido esses entrantes de elétricos. A gente está no início da jornada deles aqui no Brasil, mas, na minha opinião, vai acontecer uma grande ascensão e um grande declínio, por 2 motivos. Porque o carro 100% elétrico, ele tem um problema muito sério, que é o tamanho da bateria e o tempo de vida. E o tempo de vida. Então, é bem simples a gente fazer uma analogia aqui, né? Quando a nossa bateria do nosso celular fica ruim, a gente compra um outro celular ou a gente troca a bateria? A gente compra outro, normalmente, né? Porque o preço da bateria custa quase o preço do celular, né? E os celulares cada vez mais modernos. Então, o que vai acontecer com esses carros é que, entre trocar a bateria, porque é muito caro uma bateria hoje dos eletrificados, e trocar de carro, você vai trocar de carro, você não vai trocar a bateria. Esse carro vai ficar como? Quem vai querer? Quanto que é a bateria desse carro? Assim, comparado ao preço do carro. Eu sou sem noção, tá? Tô perguntando aqui porque... Hoje é 30%, 40% do valor do carro. É muito alto. Muito a bateria do 100% elétrico. E essa bateria dura quanto tempo? Depende. Hoje a gente não tem tanta... Assim, depende. Tem muitas marcas. Depende de quanto rodar, Depende de quanto rodar, das condições de uso do veículo. Os carros, né, ele tem muito uma relação com as condições de uso, que solo que eu ando, que tipo de motorista, tem tudo, com a manutenção que eu dou e tal. Então, é difícil precisar. Mas... eu imagino que isso vai acontecer. Mas tem uma coisa legal, e depois eu vou entrar no viés de educação, que são os carros... Eu acredito muito que o Brasil ele vai passar pelos carros híbridos e elétricos primeiro. O híbrido, na verdade. Depois, o elétrico. E a gente tá pulando essa fase. Porque a gente tá indo direto pro elétrico. O elétrico vai ter essa dificuldade que a gente fala que é ecologicamente correto. Nem tanto, porque o lítio da bateria, como que vai ser o descarte dessas baterias, né? Também. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que nós não temos estrutura no Brasil para carregar um carro 100% elétrico. Então, por exemplo, eu não poderia sair daqui de Campinas e ir até, sei lá, Curitiba com um carro elétrico sem parar para fazer o carregamento dele. E correria um risco gigantesco de eu não encontrar nenhum lugar para carregar. Então, esses são alguns riscos que eu enxergo. Agora, o carro híbrido já é diferente. Ele funciona eletrificadamente, mas também ele funciona a combustão. Sim. Então, esse é o caminho ideal. Mas a escola do mecânico já tem curso para os dois. A gente já capacita, porque a gente sabe também que os mecânicos precisam dessa capacitação para poder prosperar. Tem um público desesperado pelo elétrico, né? E eu acho que para quem roda dentro da cidade, né? Tem outros carros. Eu acho que aí pode ser até um bom negócio. Quanto tempo de vida aqui? É econômico, né? É econômico. Mas quanto tempo de vida a gente está falando a respeito de uma bateria de um carro elétrico? Então, depende muito das condições de uso mesmo, assim. É difícil precisar... O cara vai lá, vou comprar um carro elétrico que acabou de chegar. Eu não conseguiria dar um parâmetro hoje. Acho que a gente tem poucos dados para falar sobre isso, sobre a frota que está no Brasil, né? E também depende muito das condições de uso, tipo de solo, tipo de motorista, como ele usa esse carro, Eu ouvi falar coisa de 10 anos, é verdade isso? Ou pode ser mais, menos? Pode ser mais, pode ser menos, mas acho que no máximo 10 anos. Foi exatamente o que eu ouvi. Aí 10 anos vai pro ferro velho. E essa bateria vai ser E essa bateria fica como, né? E o Brasil é produtor de etanol. Dá pra entender? Você consegue entender isso? Pois é. É complicado isso, né? Essa questão. Mas a ideia do híbrido é... O híbrido é o caminho, né? Talvez seja o caminho mesmo. E vem cá, vamos ainda pegar nessa questão do carro e tudo, e vamos falar um pouco da questão da manutenção, né? Dos carros hoje, né? Você está num setor
que eu posso dizer ele é um termômetro para o Brasil. Sim. Né? Porque o Brasil, a gente tem muito problema com estrada, com pavimentação, Brasil afora aí, quanto mais você sobe no país, mais buracado você tem as estradas. No sul também você já enxergou, inclusive agora tem problema ali no Rio Grande do Sul por conta da enchente, né? E por outro lado, o poder aquisitivo do brasileiro, né, com relação à compra dos carros, que ficaram muito mais caros hoje. Hoje as pessoas compram mais seminovo, porque comprar um novo hoje, com toda a tecnologia embarcada, né, encareceu muito o carro, né? Ou seja, as pessoas, eu acho que elas correm para os seminovos, para os usados, e isso daí as oficinas acho que agradecem, né? o setor de reparo, né? Sim, muito assim, né? O setor automotivo, de reparação automotiva em especial, ele reflete bastante da economia do país, né? Hoje sim, os carros, a frota circulante brasileira, ela está ficando mais velha ano a ano, ou seja, a gente roda mais tempo com o carro, o que requer mais manutenção, né? A gente tem um parque de veículos gigantesco, né? Quantas marcas, sei lá, 20 anos atrás, eram 3 marcas, 4 marcas que dominavam o Brasil. Hoje a gente olha, quando a gente olha na rua, cara, eu às vezes olho, caramba, que marca é essa? Que eu nem vi, nem tomei conhecimento ainda, né? Então, mas faz muito sentido. Isso é bom para as oficinas mecânicas, fomenta o mercado. Eu colocaria um ponto que eu tenho falado muito sobre isso, assim, né? Eu sou desse segmento e eu faço um movimento muito grande, porque falando em manutenção, na escola do mecânico, a gente prega muito forte para os nossos alunos a ética, a responsabilidade na troca da peça, por 2 motivos. Primeiro, em respeito ao consumidor que está gastando. Segundo, em respeito ao meio ambiente. Porque cada vez que eu troco uma peça que não precisa do carro, que alguém me empurra alguma coisa e eu, como muitas pessoas são leigas, automaticamente eu extraio mais recurso natural para produzir aquela peça. Então, eu faço um movimento muito forte, eu sou totalmente contra a empurrometria, no nosso segmento tem. Então, escolha bem, tem mecânicos super honestos, mas tem algumas redes que colocam o preço do pneu abaixo do preço, e depois, quando você chega lá, eles empurram coisas para suprir aquela margem que eles deixaram no pneu. Eu senti isso essa semana, eu fui trocar o pneu, estavam todos bons, só que rasgou o meu pneu do lado, né? Eu passei em cima de alguma ferramenta, porque rasgou, meu. Aí, queriam me vender 2, 3, 4 pneus. Eu falei, não, mas todos estão bons, não estão? Então. Então, assim, a mulher, principalmente, se sente muito enganada quando ela vai numa oficina. Eu adoraria ser atendida por uma outra mulher. Que bom! Porque eu acho que eu ia sentir mais segurança, sabe? Porque às vezes eu tenho a impressão de que é isso que você falou. Estão querendo empurrar alguma coisa, empurrar um serviço. As oficinas estão mudando por conta da escola do mecânico? Você está percebendo mudanças aí do Brasil afora? Poxa, percebo muita mudança, né? A gente tem trazido uma nova leva de mecânicos com uma consciência diferente, né? Que é isso que ela está trazendo aqui. O respeito da mulher, a não empurrometria, respeito ao consumidor. Eu prego isso na escola do mecânico. Hoje eu tenho 420 instrutores de treinamento e faço questão que esses instrutores levem para dentro da sala de aula esse movimento ético, né? Então, eu percebo que tem mudado por 2 motivos. Essa da conscientização, mas também nós somos um grande gerador de mão de obra. Né? A gente pega o menino, a menina da rua, e quando eu digo da rua, não é menosprezando, quando eu falo da rua, eu estou querendo dizer o seguinte, que são pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de estudar, ou não tiveram a oportunidade de se capacitarem para um ofício. Então, a gente transforma essa pessoa num mecânico e inclui no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso que é a grande transformação que a gente causa. Né? E o toque da mulher está mudando a estética das oficinas? Claro que sim! É verdade, tem o toque da feminino, né? E aí, como é que... O toque do feminino, como é que tá? A gente tem bons cases, né? Algumas empresas parceiras nossas. Conte histórias para nós. Eu vou contar as histórias aqui. De histórias. É isso aí. Tem 2 movimentos que a gente está fazendo que é bem legal, né? A gente abriu recentemente dentro da escola do mecânico, pensando na mulher e pensando também nessa questão que eu trouxe da trocar somente o que precisa, né? Nós abrimos uma célula dentro da escola do mecânico chamada Oficina Verde, onde é uma mulher que está à frente também. É a Josi, a nossa gestora, e que ela cuida das mulheres que pisam lá e ela faz um diagnóstico ético sem empurrar absolutamente nada. E tem um movimento muito legal, né? Você falando do brilho das mulheres à frente. Pô, tem um case muito
especial, assim, que a gente participou, que tem um parceiro nosso, a Campineus, lá em São Paulo, ela abriu uma loja só com alunos da escola do mecânico, ou seja, 100% da gerência a mecânica não trabalha nenhum homem. Nossa! Eu achei muito legal. Olha isso. Muito legal. Incrível, que louco, hein? Poxa, é bacana demais. E tá tendo bastante Parabéns procura, tá tendo aí, demanda. a Como é que tá? empresa. Muita demanda, porque a mulher tem essa necessidade, talvez, de se exatamente sentir acolhida e isso, atendida por outra mulher, né? Se sente mais segura também, né? Segura, porque Muito. a gente às vezes se sente, né, perdida, né? Exato. Mulher principalmente, que não é nem pra gente que é consumidor, né? É Sim. consumidora, que não tá à frente do trabalho. Pra gente também tem essa dificuldade de saber o que fazer, Sim. né? Na manutenção do carro, né? Resolver todas Você essas percebe questões. diferenças assim culturais na forma do atendimento nas oficinas, na estética das oficinas, geograficamente no país, questões por estado, por regiões, você percebe alguma diferença? Muita O diferença, que né? você pode contar pra gente sobre isso? Bom, eu rodo... Eu não sei se o Brasil todo, mas como a gente tem escolas em muitas cidades, né, muitas localidades, assim, existe uma diferença brutal do sul e sudeste, norte e nordeste, né? Eu tô dividindo assim só pra gente... Aqui no sul e sudeste, as oficinas, elas recebem mais informação, mais conhecimento. A indústria automotiva tá muito próxima. Elas estão centralizadas Onde carece aqui. mais? Onde você percebe que carece mais? Norte e nordeste, assim, é um negócio assustador, de falta realmente de mão de obra, de qualificação, até da parte estrutural das oficinas mecânicas, né? Tem uma deficiência. Obviamente, eu tô falando aqui, tem oficinas maravilhosas. Eu tava em Recife agora, visitei centros automotivos gigantescos, uma baita de uma estrutura. Mas eu tô olhando o contexto geral, eu não tô olhando a exceção, né? Claro. Então, existe aí uma esteticamente falando, né, uma aparência das oficinas é muito diferente lá, e também o nível de capacitação, né? Nós estamos falando de regiões que talvez é onde a gente mais precisa atuar, porque a gente mais precisa formar mecânicos, formar mais empreendedores, porque são regiões muito mais carentes do que o resto do país. É uma região que realmente precisa, né? Sim. Falar agora em questão de estado, de região, vamos falar um pouquinho do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Você tem escola lá, né? Quantas Sim. escolas que você tem lá no Rio Grande do Sul? Em Porto Alegre, nós temos escolas no sul, né? Em Santa Catarina, tem 2, a gente tem, enfim, em algumas regiões, mas a unidade afetada mesmo, nossa, foi a de Porto Alegre. Ela ficava relativamente próxima do Rio Guaíba, então, nós sofremos lá. A escola está se reconstruindo agora, essa semana. A gente ainda não abriu as portas ao público. Nós tivemos vários professores nossos que perderam as oficinas, perderam as casas. A gente tem feito um movimento dentro da Escola do Mecânico para angariar recursos, para ajudar essas pessoas. E nós estamos com um movimento muito forte lá. Estão se falando direto. Oi? Estão se falando direto. Sim, direto. A gente envolveu o nosso instituto, né, para pleitear 1.000 bolsas para aquelas pessoas que estão sem emprego, ou perderam as casas, ou não têm condição de pagar o curso. Então, a gente está fazendo um movimento bem grande. A escola foi altamente danificada e o bem material, ok, mas o que mais pesou para nós foram os colaboradores que perderam casas e perderam oficinas. Vai demorar um pouquinho para a gente se reconstruir, mas a gente tem olhado para isso. Você tem noção da quantidade de carro que ficou embaixo d'água no Rio Grande do Sul? Foi um número gigantesco, assim, né? Toda hora tá saindo alguma coisa nas matérias aí, né? Mas, tem números assustadores de carros que ficaram debaixo d'água e que não estão funcionando. Tanto que as oficinas mecânicas que podem atuar, elas estão bombando lá, né? Elas estão com muito fluxo, assim. E uma coisa legal, assim, é triste, mas é legal porque nós estamos participando de um movimento. A gente fala dos carros, né? Mas eu vou trazer um dado aqui bem, bem interessante, né? Um parceiro nosso do segmento de motocicletas foi procurado pelo iFood. A quantidade de motocicleta, de motoqueiros, né? Que fazem entrega, de entregadores, que tiveram suas motos danificadas e hoje eles estão sem renda. A gente abriu um espaço dentro da Escola do Mecânico e dentro de um órgão público lá, de um espaço público,
para os nossos alunos e professores atenderem essas motos, porque essas pessoas não têm condições de trabalhar sem motocicleta. Sim. Mesmo que a água Olha baixou. Então, são milhares, centenas de milhares de motocicletas Nossa. sem condição nenhuma de uso, porque a moto, ela molha, o módulo eletrônico é bem difícil de você recuperar. E é possível recuperar? É possível recuperar em alguns casos, algumas vão virar sucata, lamentavelmente, mas algumas é possível da gente fazer um tratamento nos módulos eletrônicos. Essa empresa que é a nossa parceira, que chama-se Magnetron, aliás, pô, eles estão fazendo um trabalho incrível lá, eles estão mandando caixas de componentes eletrônicos, porque o que danifica na motocicleta é o componente eletrônico. E o que danifica no carro? No carro também. Os Também, módulos eletrônicos e o coisa. motor, né? O motor, assim, pô, entra água no motor. Imagina os carros que forem cobertos. Sim. Mas entrou água, entrou lama, entrou Isso, tudo é, cara. podia lá dentro. A lama ainda a gente limpa, né? Exato. É Mas possível recuperar e a isso? água, né? Quais são os casos que são possíveis, assim, de recuperação? Putz, e cara, outros não? Olha, água do... Pô, isso é um negócio tão atípico que acho que a gente nem consegue estudar isso. Nem assim. imaginar, né? Nem Não dava imagina. pra imaginar. Não, Porque é uma fora coisa da curva. É fora da curva. Uma coisa é um alagamento em São Paulo, pô, que ficou lá meia dúzia de carros, pegaram água até o meio, molhou o motor, porra. Isso é algo que a gente já tem conhecimento, a gente já Sim. sabe como fazer, né? Alguns dão PT, outros não. Mas no Rio Grande do Sul, a água que tava... todo o cenário, né? Mas assim, a água, ela é altamente... com propriedades de contaminação no nível elevadíssimo, assim. Então, porque tem tudo muito misturado na água, né? É Então, verdade. a água que contaminou esses carros danificou, oxidou muitas peças do motor do carro, que, pô, quando oxida é muito difícil você recuperar. E tem mais um agravante. Como a água ela tem um alto nível de contaminação, imaginem os estofados. É muito difícil você recuperar um banco, e quem sabe, né, tipo, daqui a algum tempo esses carros vão sofrer alguma corrosão, inclusive, porque é a água que você não consegue tirar todo o índice de contaminação. Então, é dificílimo. Eu fico imaginando os carros que deram PT, né, porque são muitos que devem ter dado perda total. Haja lugar, cemitério para carro, como que vai fazer para... Tem como fazer reaproveitamento desse material, Muito desmonte pouco. e tal? Muito pouco, muito pouco. Porque no desmonte, Rafael, assim, o que o desmonte faz, né? Ele privilegia... O que é interessante pro desmonte? As peças que estão em bom estado de uso para você revender. Para um carro que você talvez não encontra peça, ou parou de fabricar, qualquer coisa nesse sentido, ou tá em falta no mercado. Agora, quando as peças principais foram danificadas, motor, transmissão, que são os lugares onde mais a gente precisa extrair peças, e módulos eletrônicos que são caríssimos, a lataria do carro, o que se faz com a lataria? Embala, vai parecer uma lata de sardinha e vai... Nem sei o que eles vão fazer, mas não tem muita recuperação, não tem recuperação. Nossa. Então vocês estão aí empenhados a fazer trabalhos sociais ali no Rio Grande do Sul. Que bonito, que muito, muito legal isso. Parabéns. Isso... É nossa responsabilidade como cidadão brasileiro, né? Acima de tudo. Claro. É isso mesmo. Então me conte novos projetos, novidades sobre a Escola do Mecânico, o que tem por vir aí. Expansão para América Latina, já pode falar a respeito disso ou ainda está muito cedo? Vamos estruturar, a gente está estruturando, mas a gente vai. Vamos crescer. O Brasil, eu sou bem patriota, assim, sabe? Às vezes eu brinco, pessoal, você não tem vontade de morar fora? Não, nenhuma. Eu adoro passear, quero morar aqui, eu acredito no meu país, com todas as dificuldades que citei, né? Então, eu privilegio muito a expansão aqui também. Obviamente, uma questão de negócio, a gente vai para fora, sim, em breve. Mas falando de novos projetos, né? Acho que tem 3 projetos aí que são bem importantes para mim e para a companhia como um todo. Sempre olhando para o impacto social. O primeiro deles é a Escola do Funileiro. A gente tem uma Escola do Funileiro, que é um modelo diferente da Escola do Mecânico, mas também é uma vertical de ofício. A gente explica um pouco para a gente como é a Escola do Funileiro. Claro, do funileiro, nós formamos lá funileiro, pintor de carro, aqueles profissionais que fazem solda de carro, reparo rápido, estética automotiva, quando você faz aquele risco, que forma esse tipo de profissional, martelinho de ouro. Um martelinho de ouro. De ouro, que é bem famoso, né? E o perito automotivo para as seguradoras. Tá muito carente o mercado? Mas muito. A gente está atendendo um grupo de pessoas
um grupo de empresas que estão buscando pessoas para levarem para o Canadá. Eles pagam a capacitação aqui no Brasil, a patria e leva a família toda desses profissionais para o Canadá. Por que o Canadá? Porque lá não tem essa mão de obra. Então, eles estão levando o brasileiro para lá. Já tem escassez aqui no Brasil de mão de obra. Aí, eles pegam um grupo e levam para fora do país. Pô, então, o brasileiro vai querer... né? mas aí o brasileiro não vai querer ficar no Brasil, Ele não né? vai querer ficar no Brasil, exatamente. Ele vai aprender aqui e vai embora. E vai se mandar, né? E pra ele é muito bom, né? Pra ele é muito bom. É muito bom. E a Escola do Funileiro é um projeto também de impacto social que nós estamos escalando. A gente já está aí pleiteando a abertura da segunda unidade em outro estado. A gente tem uma aqui em São Paulo, a gente vai abrir uma em Minas. Além da Escola do Funileiro, a gente tem a Oficina Verde, que eu... que citou, né? Isso, a Oficina Verde é uma oficina ecologicamente correta, sem empurrar nada, onde a gente destina corretamente os resíduos. E nós temos uma parceria com a Mobil, que é o maior fabricante de óleo do Brasil, e onde a gente faz a troca inteligente, sem desperdício do óleo e sem sujeira e sem contaminar nada do solo. Eu acho que eu vou lá. Por favor, fica o convite. Aliás, vai ter um desconto. Mulher tem desconto lá. Mas você pode ir também. Que eu quero te faço endereço desconto depois. Olha aí, mulherada. Ó, tem mulher, tem desconto, hein? Boa. É, isso aí. Se vier pelo podcast, tem desconto. Tem que falar. Fui no De Papo Pro Mundo, assisti, tive desconto. De repente, a gente cria um cupom aqui, hein? Ó. Pode verdade. Cupom pode ser. Mas então, vamos falar um pouco de empreendedorismo, né? Já que a gente está falando de tudo isso. Empreender no Brasil é difícil, é complicado, né? Muito, muito. É extremamente desafiador. Assim, a gente tem condições extremamente contra, eu diria quase que contra, né? Ou seja, quando eu digo contra, não é que as pessoas são contra. O sistema não favorece, é só isso. É bem mais difícil que os países do mundo, né? Por 2 motivos muito básicos, assim, né? Acho que eu elencaria 3, mas assim, o primeiro deles a gente tem altíssimo índice de tributos. Nós somos muito tributados, é o país que mais paga tributo no mundo, um dos mais, né? Nós temos as leis trabalhistas também que elas são um pouco... eu diria que existe uma descompensação. Eu sou totalmente a favor da lei trabalhista. Aliás, a gente tem que proteger mesmo os empregados. Mas ela precisa ser coerente e no Brasil as leis são um pouco retrógradas, na minha opinião. E nós temos uma dificuldade de acesso a crédito. O empreendedor que inicia, ele tem muita dificuldade em acessar o crédito. Os bancos concedem crédito com taxas de juros altas, mas depois que você também tem uma estrada. Então, qual que é o estímulo que o empreendedor tem? Ele tem que captar recurso próprio, ele tem que vender o carro, a casa, pedir dinheiro emprestado aos familiares. Isso inviabiliza muita gente que tem talento para empreender, tem boas ideias, mas se não tem crédito, inviabiliza. Eu vivi isso no meu início da carreira. Como é que foi no início da carreira? Foi muito difícil, assim. Tanto que eu mantive dupla jornada. Eu trabalhei na empresa de ser automotivos de 2011 até 2014. Eu me desliguei em 2014, ou seja, eu dava conta ali à noite da escola do mecânico e durante o dia eu trabalhava. E por que eu fiz isso? Pô, eu queria fazer isso? Obviamente que não. Mas quando você faz uma conta e você percebe que a tua empresa ainda não te remunera, você não tem caixa, você trabalha no externo, ganha dinheiro para sobreviver e ainda para colocar um pouco no caixa, porque você acredita na tua ideia, no teu projeto, com 0 incentivo. E vendi um carro velho e ainda emprestei 20 mil reais do meu pai. Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Nossa, mas muitas vezes, assim, cara, é por isso que eu bato na tecla do propósito, parece clichê, mas eu vivo isso. Se não é um propósito claro, você fala, caramba, é esse legado que eu quero deixar pro mundo. Você acredita mesmo, né? Você larga a mão no meio do caminho. Larga a mão no meio do caminho. Principalmente quando você não tem grana, entendeu? E você acha que as pessoas ao redor, às vezes até os familiares, atrapalham nesse sentido de te botar, falar assim, não, mas isso aí não tá dando certo, olha aí, ó, você já tentou tanto e não foi até agora. Tem muito isso. E o que você diz para essas pessoas, né? Para essa pessoa que tá tentando empreender e que tá ouvindo um monte de burburinho aí. O que se dá? Que conselho? Olha, assim, eu vou falar por mim, né? Mas eu vou falar um pouco do que eu assisto também, assim, do que eu vejo as pessoas que são próximas a mim. Acho que a nossa família, ela não quer o nosso mal, né? O meu pai e minha mãe, com toda a falta de conhecimento, talvez, do mundo dos negócios, para ele, eu acho que quando eles falaram para mim, tipo, cara, não faz isso, não sai da De Pascoal, você vai pedir demissão, pô, você ganha bem, você tá bem, trabalha há 20 anos.
o que eles estavam querendo dizer pra mim não é, tipo, cara, não vá atrás do seu sonho, mas, pô, a gente tá preocupada com você. A gente quer que você seja, né? Fique bem, né? Sim, a nossa família tem esse senso, é natural, né? E aí, é um pouco difícil, inclusive, você ir contra isso, porque você também fica na dúvida, caramba, será mesmo? Meu pai tá falando, meu pai tem 60 anos de idade e tá falando isso, será que mesmo eu tô no caminho certo, né? Então, é um limitador, mas, ao mesmo tempo, é você realmente acreditar e falar, caramba, eu vou fazer isso acontecer e vou te dar orgulho ainda, né? Mas existe essa intervenção familiar, eu acho que por uma questão de cuidado, e muita gente, é difícil a pessoa que não tá empreendendo se colocar na mente do empreendedor. Porque o empreendedor, ele é meio maluco, né? Ele bota um negócio na cabeça, não tem nada, mas ele tem um PPT e ele acredita naquele PPT. Você acha que tem que ter um pouquinho de inconsequência aí na... Tem que ter um pouco de loucura. A loucura tem que ter. E consequência também, tem que ter um pouquinho. Tem que ter inconsequência, loucura e ousadia. Vamos lá, a gente tem uma sopa aqui. O que a gente pode colocar dentro desse... Quais temperinhos que a gente pode pôr aqui? Loucura, inconsequência. O que mais que a gente pode acreditar? Ousadia. Criatividade. Criatividade. Acreditar na tua ideia em você, sabe? Perseverança, né? Perseverança. Acho que é muito... Determinação. Determinação. É isso aí. E acho que tem uma coisa, né? Que quando a gente olha todos os empreendedores bem-sucedidos do mundo inteiro, o comportamento se repete, né? Ele não desiste nunca. Quem que consegue vencer alguém que não desiste nunca? Que características em você... Cai, levanta. Não, mas eu vou tentar. Mais uma. Eu acredito que você já deve ter conversado com muitas mulheres bem-sucedidas aí, muitas empreendedoras bem-sucedidas. Sim. E características que você percebe nessas mulheres que você encontra em você? Porra, alguma boa reflexão essa. Olha, eu acho que é isso, assim, acho que não desistir nunca, acreditar, não desistir, fazer acontecer e ser protagonista da sua própria história, sabe? Eu acho que isso tem uma similaridade em todas as empreendedoras que eu já conversei, cara, elas são protagonistas da própria história, porque a gente vive num mundo que nos aconselha muitas vezes a nos tornarmos mais vítimas dos sistemas do que protagonistas. E aí, não fica tão difícil se destacar quando você se torna um protagonista da sua própria história. Porque você vai fazer o que a maioria não faz. E fazer o que a maioria não faz te dá sucesso. E não é um negócio complexo. É só fazer o que a maioria não faz. Eu costumo falar assim, né? Eu converso muito com as empreendedoras e empreendedores e tal. Você tem que trazer para si a responsabilidade das escolhas que você faz. Quando você tem consciência disso, porque a gente faz escolha, cara, eu tô aqui hoje porque eu quis vir aqui hoje, você me convidou, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, acredito não, eu escolhi estar aqui. Então eu dediquei meu tempo para estar aqui. Pô, eu não gosto de morar em Campinas, Campinas não é bom para empreender. Cara, quem que escolheu estar em Campinas? Você pode mudar a qualquer hora de Campinas. Sim. Vai morar em qualquer outra cidade que você acha. Entende? Então, quando sai do vitimismo, né? Quando você se coloca como protagonista. Exatamente. Você trouxe isso, fica fácil. Porque se a gente tem um universo de pessoas mais vitimistas do que protagonistas, então, quando você faz o movimento protagonista, você se destaca. Então, faça o que a maioria não faz. É isso aí. Aí, ó. Você acha que a pessoa ela tem que ter isso nela? Ou ela pode criar isso nela? Pode se transformar? Eu acho que pode se transformar. Eu acredito. Você ia concluir sua pergunta, eu te interrompi? Não, a questão do empreendedorismo, a característica de empreender, isso você acredita que vem nato? Ou isso é uma coisa que você constrói, que você consegue construir? Olha, que está na personalidade, é sim, isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que são duas coisas. Para aquele que já nasce, o caminho é mais flat, é mais fluido. Para aquele que talvez não nasce com esse senso, né, com essa... É um pouco mais difícil. Mas, eu vou usar um exemplo aqui. É igual um jogador de futebol. Tem gente que é talentosíssimo. Você olha, 14 anos, 15 anos, tá fazendo, driblando a bola, fazendo show ali no campo. Obviamente, essa pessoa, a chance dela se dar muito bem é grande. Mas a gente pode pegar um caso, por exemplo, do Messi, que ele não era bom. Mas o quanto esse cara treinou mais do que os outros. E aí é a disciplina de praticar o treino todo dia para chegar naquilo que você quer, né? Acho que ninguém nasce pronto para nada, nem para empreender. Mas o treino muda jogo. A Sandra tem uma disciplina?
porra. Qual que é a rotina dela? O que você pode contar pra gente? Eu sou workaholic, né, assim, mas beleza. Mas eu tenho muita disciplina, assim, com algumas coisas, né? Eu tenho a disciplina de cumprir algumas coisas que eu me comprometi na empresa. Eu fiz alguns compromissos comigo, mais do que a escola do mecânico. Então, vou dar um exemplo. Se você marcasse o nosso podcast às 8h30, eu não viria. 8h30 da manhã, todos os dias, sagradamente, eu abro as câmeras, eu entro num link onde todos os franqueados que querem participar, todos os gestores de todas as escolas do mecânico, eu abro todo dia e falo com eles todos os dias. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu tenho essa disciplina. Mas isso foi um compromisso que eu fiz comigo. E quando a gente faz o compromisso com a gente pode falhar com todo mundo, mas menos com a gente. É um compromisso. Então, essa é uma das disciplinas que eu tenho, né? Então, eu tenho alguns rituais que eu pratico. Pô, eu chego em casa todo dia acendo incenso. E faço ali meus 10 minutos de... meus 10 minutos de pausa mental. Eu tenho mais uma meditação, uma meditação. Eu tenho o hábito de... E isso eu incluí na minha vida. E é o compromisso que eu fiz comigo. Todos os dias eu estudo alguma coisa. Pode ser um podcast de 1 hora que eu vou ouvir, pode ser um vídeo de 10 minutos, ou pode ser uma leitura no Kindle de 15 minutos. Mas assim, é sagrado. Todos os dias eu estudo alguma coisa e não importa o assunto. Aquilo que me bate na mente, eu faço. O que você gosta de estudar, de ler? Pô, eu gosto muito de ler obviamente, sobre o mundo dos negócios, empreendedorismo, mas eu gosto muito, 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 muito de ler sobre desenvolvimento humano. Eu sou uma ficcionada por desenvolvimento humano. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade incrível de se reinventar, de mudar a própria vida, Então, eu gosto de estudar isso, as coisas que tem a ver com o comportamento humano. E uma coisa que eu estudo bastante é Enneagrama, não sei se todo mundo conhece, mas eu já fiz Enneagrama, eu estudo isso, que são as 9 personalidades que existem no mundo e como essas personalidades agem e reagem. Oh, bacana, Sandra. Eu acho que a nossa conversa foi riquíssima, riquíssima. Eu amei. Não acredito que o tempo acabou. Mas o tempo tá acabando. Eu acho que passamos o tempo com a conversa com a Sandra. Tá. Foi incrível, Sandra. Muito então, feliz. Mas, Rafael, conclua. Bom, deixa os seus contatos primeiro, claro, né? Para que quem quiser saber mais a respeito da Escola do Mecânico, dos seus outros projetos. Tanto para aquela pessoa que deseja fazer o curso, Sim, né? Exato. Sim. Deixa os seus contatos e depois vou pedir para você passar um ensinamento sobre que reflexão que você pode passar, que ensinamento você pode passar sobre liderança e empreendedorismo. Uma palavra, numa frase, para as pessoas, para a gente encerrar o podcast. Boa, muito bom. Bom, já vou para a palavra? Eu vou para a palavra? Não, primeiro passa os contatos. Tá bom. Bom, pessoal, para me seguirem lá nas redes sociais, é sandra.nali com 2 L's e I. E o da Escola do Mecânico, que é simples. @Escola do Mecânico. Dá para mandar direct, caso queiram fazer curso ou saber mais sobre a Escola do Mecânico. Então, para entrar é toda hora. As portas estão abertas para qualquer momento, para poder se matricular. Sim, idade mínima? 14 anos, no mínimo, até uma questão de cuidado só. Cuidado mesmo, de perigo. Colocar alguém menor, muito novo, né? E as escolas abrem todas, das 8 às 22. E tem no Brasil afora, né? São em quantos estados tem? São quantas escolas aí espalhadas? Considerando as compactas, a gente está chegando a 45. Nós temos em 11 estados diferentes. Olha aí, gente. E não tem idade máxima, quer dizer, uma pessoa que já mudou de trabalho várias vezes, ela tá lá, 50 anos, ela quer fazer a Escola do Mecânico, ela pode. Pode, sem problema nenhum, a gente tem várias pessoas. E mulheres. Homens e mulheres, é isso aí. Quero mudar de emprego, quero mudar de vida, uma ótima oportunidade. Olha, gostei. É isso aí. E qual que é o ensinamento que você deixa para quem tem sonho em empreender, em ser líder, né? E construir aí a sua trajetória e sua empresa de sucesso? Bom, eu vou deixar algo que faz muito sentido na minha vida e que talvez seja inspirador, né? Não vou trazer nada de técnica aqui, mas se você for começar qualquer projeto, começar a pensar em empreender, pense primeiro no porquê você vai fazer aquilo e não o que você vai fazer. Porque o que todo mundo faz. Tipo, de novo, vender curso qualquer um vende. Agora, se preocupar genuinamente com o sucesso do cliente, que no meu caso é empregabilidade, isso pouca gente faz. Então, comece a tua empresa pelo o porquê
o porquê é aquele que nasce do coração, cara. Por que eu vou fazer isso? E não o quê. O quê é só o como. Maravilhoso. Gratidão, Sandra. Foi Muito um prazer obrigado. muito grande receber você. Obrigada a Muita vocês. gratidão pela sua presença aqui. Muito gratidão Foi pelo muito seu bom. trabalho e por todas essas transformações que você faz aqui no Brasil e em todas as pessoas que têm a oportunidade de passar. Obrigado a vocês pela oportunidade. É um prazer poder estar aqui falando pro mundo. Pro mundo. Vem e fique de papo pro mundo, porque histórias boas como essa vão aparecer várias. Pessoal, Fique não ligado. deixa de comentar. Se inscrever. Se vocês quiserem algum outro assunto, escreve aí. Aciona o sininho e se inscreve aí no De Papo Pro Mundo para vocês continuarem a receber. E ajude a gente a continuar tendo boas histórias como essa, compartilhando, seguindo. Exatamente. Até Então, mais! até mais. Boa.